Mas se a gente quiser, a gente pode olhar o caso do Brasil mesmo, né? Você falou dos anos 80 para cá, se a gente olhar o que aconteceu no nosso país aqui. A gente tinha uma inflação gigantesca, a gente tinha diversos outros problemas sociais, a miséria muito maior do que a gente tem hoje, e a gente viu todos esses números diminuindo. Ou seja, você pediu dos anos 1990 para cá. 1990 para cá, plano real. Sim. A gente tinha 20 e tantos por cento de miséria naquela época, hoje a gente está, 10%, algo em torno disso. Menos. Ou seja, muito menor. Filho, tá todo mundo apoiando o Lula agora aí? Do Ney, dos caras apoiando o Lula, porque 30 anos disso aí. E 20 anos é de PT e Lula. Vocês estão apoiando o Lula agora? Tô entendendo agora. Agora eu buguei, velho. Agora eu buguei. Os caras, mano, qual é que é o papo, velho? Dá a sua agude aí, velho. Porra, ter 30 anos. Os caras trouxam um retrato de 30 anos aí, velho. Desses 30 anos, 20 é Lula e PT. Aí eu não tô entendendo mais nada, velho. Eita, peixe, velho. Agora buguei, velho. Agora buguei total, velho. É 1,9. 1,9. Enfim, a miséria, então, desabou no Brasil. Então, eu queria entender aqui qual que é o ponto. Eu só quero fazer uma que você pontuação trouxe. bem rapidinha em relação a Só essa... mais um, para não esquecer e não deixar passar, é que ela falou também que o governo Tarcísio congelou a educação. Correto. E às vezes essas coisas ficam sendo ditas ao léu como uma sucessiva, uma retórica de vários argumentos, um em cima do outro, e às vezes a gente não desmente, a pessoa que está nos assistindo pode cair em desinformação. Isso é factualmente mentira. O orçamento da educação no governo do estado de São Paulo aumentou durante esse governo. Então, eu estava lá na Leste tomando bomba da polícia quando ele votou a redução de 5% do orçamento na Assembleia Legislativa. Isso é mentira. Cara, isso é só mentira. dá um Google aí. Não, isso é mentira. O estado de São Paulo é o estado que mais investe em educação, tanto que investe 30%. Esse projeto que você está falando não fala sobre congelamento de educação. Isso é desinformação. Não, é verdade. Só para fazer uma pontuação ali, um parêntese, porque sim, houve um aumento de desigualdade, mas a gente também tem que analisar exatamente em qual período, porque, nós tivemos em alguns anos ou em algumas décadas um relativo desequilíbrio, etc., mas a gente tem que analisar a longo prazo também o que aconteceu com a média mundial, tanto quanto a média do Brasil e inúmeros outros países. Nós temos o exemplo do Chile, por exemplo, que está muito à frente do Brasil em vários índices e que corresponde, tem uma democracia liberal, tem instituições mais sólidas, com maior liberdade de mercado. E outra coisa... Pô, parece que eu tô pegando no pé da Glenda aí também, mas toda hora eu paro nela, mas toda hora vem esses... Índice de liberdade econômica, gente. 2025 tá nessa ainda. Que ponto é esse, mano? Mas vamos aí, vai. Sobre a questão da desigualdade, porque, houve um aumento de desigualdade, mas ainda assim o pobre se tornou menos pobre, embora o rico também tenha se tornado mais rico. Então, isso significa também que tem mais acesso à educação, mais acesso à tecnologia, maior qualificação profissional, mais tempo de lazer, mais tempo investindo em outras atividades que não no trabalho. E aí, enfim, tu dá uma risadinha, etc. Mas é o que literalmente é verificado metrificadamente através de métodos. E não somente vindo do Brasil ou do governo. Isso deve ser medido e é medido ao longo do planeta por organizações internacionais independentes. Isso é possível de se verificar, que a vida das pessoas, no geral, melhorou. Embora, eventualmente, pontualmente, em alguns períodos, como, por exemplo, talvez tenha sido na pandemia, ou, enfim, na crise de 2008, etc., alguns períodos específicos que houve uma piora da qualidade de vida das pessoas. Mas, no geral, embora o rico tenha se tornado mais rico, o pobre se tornou gradualmente cada vez menos e menos e menos pobre, com mais qualidade de vida, com um salário melhor, com mais acesso à educação, com mais expectativa de vida, com, enfim, uma infinidade. Mostra que não é um jogo de soma zero. Exatamente. Meu Deus do céu, de novo esse negócio de jogo de soma zero. De novo isso? Ah, não, gente. Possível, cara. De melhoria de qualidade de vida, que está também intrinsecamente ligado à produtividade, sofisticação da produtividade, à qualificação profissional, de inovação, de trocas comerciais, instituições mais sólidas. Bom, duas coisas. A primeira é que eu acho que não funciona o debate dessa maneira como o Loconte tenta fazer,
pegando exemplos específicos de países que não estão exatamente no centro da disputa mundial do capitalismo para justificar um ponto de vista, porque eu acho que nós temos que observar, como a Flávia bateu várias vezes aqui na tecla, o processo. Nós temos que observar a tendência, nós temos que observar para onde vai o mundo. Nós temos que entender o país como parte de uma escala global e de uma cadeia global, e não o país pelo país. Então, a pergunta é, qual é a tendência? Uma tendência inquestionável é de aprofundar a desigualdade social e de aumentar a concentração de renda. E agora, segunda coisa, esse cenário que a Espectro pinta, de que há capacitação, há avanço da tecnologia, há aumento do tempo de lazer, isso simplesmente não é verdade. Aumento do tempo de lazer. Nós estamos, nesse momento, vendo uma batalha duríssima no Brasil contra a escala 6x1, justamente porque hoje o nível de horas trabalhadas pelas pessoas retrocedeu a um patamar que se equivale, inclusive, ao que era na época de antes da... Obrigado, Lucas. Onde o capitalismo mora? Quero ir morar lá. Aqui onde eu moro está cada vez mais comum ver morador de rua pedindo em shoppings. Revolução industrial. Pessoas trabalhando 12, 16, 18 horas por dia. E isso regulamentado. Tem fonte, entendeu? Eu acho que você pode pesquisar, mas se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para as pessoas que trabalham nesse tipo de emprego. Porque eu acho que esse é o melhor caminho. Buscar as fontes reais. Mas, Loconte, deixa eu terminar? Porque eu acho que é tranquilo você ficar jogando essas provocaçõezinhas no meio, mas dá um Google lá depois que você vai descobrir. Segunda coisa, capacitação profissional. Ano passado foi aprovado um dos principais projetos de capacitação profissional, porque parte dos jovens do país não estão tendo capacitação o suficiente para conseguir empregos minimamente dignos. Hoje por hoje, o principal problema da educação básica no Brasil é a evasão. Porque simplesmente estar na escola não faz tanto sentido para os jovens, tendo em vista que aquilo não traz nenhum retorno exatamente em termos de você conseguir entrar no mercado de trabalho, de você conseguir ter um projeto profissional. Esse projeto de qualificação que foi aprovado no ano passado se chama Novo Ensino Médio, aprovado pelo governo Lula, que é um projeto que tenta, do nosso ponto de vista, um péssimo projeto, inclusive, capitalista, vai botar as empresas dentro da escola, mas que surge com o interesse de, olha, aqui o jovem não está conseguindo ter experiência para conseguir o seu primeiro emprego, logo nós vamos, em parceria com as empresas e com a iniciativa privada, dar essa experiência já dentro da sala de aula, adaptando a escola para o mercado de trabalho precário, para essas novas gerações. Ou seja, percebe que é uma piora? Porque antes, nós estamos falando de uma adaptação. Nós estamos falando que o jovem vai se transformar num trabalhador precarizado, não quando ele entra no mercado de trabalho, mas já antes, quando ele está ainda na escola. Outra coisa, avanço da tecnologia. Desculpa, gente. Tem avanço da tecnologia, mas não serve para melhorar a vida das pessoas. Simplesmente não serve. O que é, por exemplo, em relação à educação, o EAD. O ensino à distância, que poderia ser um grande ganho, uma melhoria, possibilitar acesso ao conhecimento para muitas pessoas da classe trabalhadora que têm dificuldade de ir presencialmente para as universidades e tal, e isso simplesmente vem para precarizar, para piorar a vida do professor, para propiciar aulas com acesso ao conhecimento completamente rebaixado, o que tem a ver, inclusive, com a necessidade que está colocada pelo próprio capitalismo. Veja, existe um rebaixamento geral das condições de vida do capitalismo e é por isso que não tem interesse no Brasil de você investir em conhecimento, em avanço de tecnologia, porque... Deixa eu só deixa eu só pegar a matéria aqui, tá? Que mandaram pesquisar. G1. A Alesp aprova PEC que permite redução no orçamento da educação em São Paulo. O projeto foi aprovado por 59 votos favoráveis e 19 contrários. O projeto do governador Tarcísio de Freitas quer mudar a Constituição Paulista para permitir que o dinheiro reservado para a educação seja usado também na saúde. Não é necessária a sanção do governador. Sobre o protesto, tal da galeria, blá blá blá, em segundo definitivo, abaixo. A aprovação se deu 2 semanas após a PEC passar pela primeira votação. Houve protesto de manifestantes a favor e contra a PEC. Placar tal. O projeto entrou na pauta dos deputados estaduais no dia 5 de novembro, acompanhado do protesto de manifestantes contra a proposta. Na primeira votação, no dia 3 de novembro, houve mais 2 audiências públicas e, novamente, estudantes e movimentos sindicais protestaram contra o texto frente à Alesp, mas não puderam participar do debate.
Atualmente, o artigo 225 da Constituição do Estado de São Paulo determina que o governo estadual deve aplicar no mínimo 30% da receita arrecadada com imposto na educação pública. Já o artigo 212 da Constituição Federal do Brasil estabelece que os estados devem destinar no mínimo 25% da receita resultante de impostos para a educação. Vinícius Neiva, secretário executivo da Educação, participou da audiência e disse que os valores que serão direcionados para a saúde são para pagar profissionais inativos. Hoje, abre aspas para ele, hoje os recursos que são garantidos por lei já são superiores aos 25, obrigatório. E, em virtude de uma lei complementar aprovada aqui dentro do estado de São Paulo, os 5% adicionais. Então, quando a gente coloca os 5%, grande parte são os inativos, que continuam sendo pagos pela SSPEV, mas não interferem na alocação orçamentária da Secretaria da Educação. Só nessa semana, o governo de São Paulo avançou em 3 propostas polêmicas para a educação. Além da aprovação da PEC para a redução do orçamento, o ministro Gilmar Mendes derrubou o liminar do Tribunal de Justiça que impedia a implantação de escolas civil-militares no estado. Outro projeto de Tarcísio de Freitas. O governador anunciou nessa quarta-feira, dia 27, que vai retomar em 2025 a consulta pública nas 300 escolas interessadas e aderir ao modelo cívico-militar. O governo também anunciou tal. O que diz a PEC? A proposta de emenda à Constituição apresentada por Tarcísio altera o texto constitucional paulista para flexibilizar essa vinculação adicional de 5% da receita de impostos, a fim de que possa ser utilizado tanto em gastos com a educação, como também para financiamento adicional de ações e serviços de saúde. A proposta permite que o adicional de 5% seja direcionado às ações de saúde ou educação, em vez de ser restrito apenas à educação. Desde que entrou em vigor a atual Constituição de São Paulo, em 89, o governo destina no mínimo 30% da arrecadação para a educação. A quantidade é maior do que o piso estabelecido pela Constituição Federal, de 25% com a aprovação da PEC do orçamento, O governo considera esse 5% a mais referente ao piso federal poderia ser direcionado para a saúde. Isso aí. A mente estava falando a verdade, né? A mente estava falando a verdade, né? Ou não? Tava, né? O capital entravou. Se é verdade que no passado houve avanço das forças produtivas e houve melhoria das condições de vida com as pessoas com a transição do feudalismo para o capitalismo, hoje isso simplesmente não se sustenta mais, porque o capitalismo se volta contra a classe trabalhadora e é utilizado pela classe dominante para aprofundar a exploração, a barbárie. A experiência pessoal é válida? Com certeza, tá? É importante a gente entender a realidade. Agora, ela não é absoluta. O que é opção absoluta? Estudos. Mesmo porque, se eu chegar e perguntar para o meu avô, avô, como é que foi a vida na ditadura? Ele objetivamente vai falar, foi boa, eu gostei, eu progredi, eu ganhei dinheiro. Isso quer dizer que a realidade foi assim? Não. Como que a gente aufere? Você dados. Procura lá depois, uberização da força de trabalho, que aí você vai entender o que nós estamos falando. Eu sou um pouquinho metódico. Eu não acho que, assim, de fato, as horas trabalhadas aumentaram, mas tão distantes do que é antes da Revolução Industrial, que foi o que você falou. Eu entendo, a sua intenção foi boa, mas eu sei que foi um pouco no calor do momento, é que eu sou um pouco rigoroso com esses termos. O ponto objetivo, né, agora focando, de fato, o neoliberalismo e o sucateamento do estado de bem-estar social diminuiu os direitos trabalhistas em boa parte do mundo, mas não são todos os casos. A gente está falando especialmente aqui da América Latina, porque, por exemplo, se a gente pegar o caso chinês, que é um caso que eu estou estudando bastante, no mesmo período que o Brasil seguiu todas as diretrizes do FMI, a China não fez a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho que achar que tem que tomar cuidado com essas generalizações. Ah, tá piorando. Ok, vamos falar de Brasil, né? Tô com a bandeira aqui, vamos falar de Brasil. De fato, a qualidade de vida do trabalhador diminuiu do período dos anos 80 para cá, porque teve uma flexibilização do trabalho, teve o aumento, novamente, de trabalhos menos sofisticados, menos produtivos, de mão de obra menos qualificada. Então, beleza, essa é a nossa realidade. De fato, a gente vê a pobreza continua caindo, mas a gente vê que os salários médios meio que estão estagnados. Qual que é a solução para isso? Vamos retomar aquilo que estava dando certo. O Brasil dos anos 50 e 60 era uma economia pujante, era uma economia que se industrializava. Então a gente tem que entender o que a gente estava fazendo de certo e o que a gente estava fazendo de errado. Vamos retomar isso. Investir robustamente em programas sociais, investir em industrialização. É uma tecla que eu bato muito, mas é muito importante, porque a gente precisa aumentar a nossa renda. Então, esse é um recorte específico do capitalismo, um momento neoliberal. E o que vocês estão criticando é o neoliberalismo. Quando você vê o agregado do capitalismo, do que ele é mais que isso, ele tem a era de ouro, tem a era keynesiana. Então a gente entende. Pô, eu posso dar um ponto pros capitalistas agora, mas ele refutou a Glenda, né? Aí agora eles vão ter que se decidir lá. Ele refutou a Glenda. O Renato tá olhando com a cara estranha. Falou, Among Us? É você?
Eita. Impostor? Que esse período é um período que a gente precisa retomar, naturalmente entendendo os erros que também foram feitos naquela época, para continuar. Falando sobre as democracias liberais, elas estão em queda, estão em choque, mas assim, nada se compara com 29. 29, 1/3 da população americana estava desempregada. Aquilo ali, a maioria dos jornais falou, pô, acabou o capitalismo, não vai dar. Mas ele conseguiu se reinventar, trouxe a era de ouro keynesiana, e a gente precisa entender com os nossos erros dessa era para retomar esse processo de prosperidade. Só uma perguntinha em relação a Mandy. Pelo que eu percebo, tu entende que existe meio que uma intenção, algum tipo de conspiração econômica dos grandes capitalistas em prejudicar a vida do trabalhador, ou pelo menos sugá-los até a alma, independentemente do quão justo ou injusto isso seja? Isso é empírico, Glenn, isso é empírico. É empírico, mano. Qualquer pessoa que tem um capital, ela vai desejar isso, mano. O menor capital alocado com maior rentabilidade, é isso. A partir dessa lógica, o custo, o trabalhador, ele se torna um custo. E ele realmente é. Na lógica de um cara que tem um capital, coisa e tal, o trabalhador ele é um custo. E se ele conseguir diminuir esse custo, ótimo, maravilha. Ele busca isso. Na verdade, esse é o grande plus da competitividade, né? Em tese, ele é o seu grande plus. Que, mano, eu sou empreendedor aqui, mano, eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma mais eficiente possível. O que é eficiência, nesse caso? Menor capital alocado com maior lucratividade, é isso. Beleza? O cara do outro lado tá tentando fazer a mesma coisa. O outro cara também tá fazendo, quando se trata de sanduíche, né? Sanduíche, coisa desse tipo. Tá tentando fazer a mesma coisa e por isso tá todo mundo avançando. Esse que é o ponto. Então, empiricamente, né, reduzir custo, e no caso, funcionário também é custo, no caso, né? Nesse rolê é um custo. Empiricamente, existe sim uma tramóia para mano, reduzir aquele custo. Pô, caraca, mano. Se for possível para eles... Isso? Não, calma aí. Eu quero realmente saber como é que tu entende isso. Porque assim, não faz muito sentido, parando para pensar que à medida da sofisticação produtiva em que determinadas empresas vão desenvolvendo, elas vão se tornar também mais competitivas a nível internacional. Portanto, qual seria o interesse de um grande capitalista, de um grande empreendedor, dono de uma multinacional, em ter mão de obra desqualificada? Peraí. O espectro. Meu Deus, espectro. Mais competitiva, em que determinadas empresas vão desenvolvendo, elas vão se tornar também mais competitivas a nível internacional. Portanto... Não existe isso. O mundo real não é assim que funciona, não, Glenn. Qual é a empresa competitiva de automóveis que está surgindo por aí? Então não existe, mano. O que acontece? É grande conglomerado. Quando começa alguém a se destacar, existe um conglomerado tão grande, porque tende a isso, ele vai lá e compra. Ele vai lá e compra essa pequena. Então não tem essa de competição, mano. Vai se surgindo a coisa, vai lá e compra. Existe aqui no bar do tiozinho, até no bar do tiozinho, esses dias o William Jacob tava falando que ia comprar outra motopeça do lado, a rival dele lá. Isso não existe, no mundo real isso não existe. O mundo real, gente, o mundo... Tá vendo agora o que tá acontecendo aí, né, na guerra tarifária, onde os grandes players jogam, onde o PIB tá concentrado, esse tipo de coisa, não é assim que a dinâmica funciona, não. É muito pelo contrário, cada vez mais está se criando monopólios, cada vez mais estão se criando grandes conglomerados, cada vez mais estão se fundindo, cada vez mais. Nossa, pelo amor de Deus, esse mundo que você tá narrando, ele não existe não, pô. A Big Techs, vamos lá, Big Techs, boom, Big Techs, quarta evolução. Quantas Big Techs tem hoje? Quantas Big Techs tem hoje? Vamos pegar só um específico, era vídeos verticais, eu lembro. Pô, aí começou a ver Instagram não tinha vídeo. Aí veio Snapchat, que era Stories. Aí, putz, aí daqui a pouco a Meta olhou e falou, comprou o Snapchat. Nem comprou o Snapchat, que o Snapchat ainda existe, foi pelo contrário. Viu que os Stories estavam pegando, a galera estava indo pro Snapchat. O que o Zuckerberg fez? Falou assim, ô Snapchat, tentou comprar. Aí o Snapchat, não, quero competir, que eu sou competidor, coisa e tal. Quero competir, coisa e tal. Foi, aí... Não vou vender não. Ah, não vai vender? Então, peraí, deixa eu ver quanto que vai me custar se eu quebrar essa patente deles. Quebrar sim, né? Colocar isso no meu aplicativo, perder o jogo pro processo judicial e ter que pagar uma indenização para eles. Foram descobrir que era mais barato do que comprar a empresa. Aí foi, o Instagram colocou os stories lá, né? Que virou os stories, colocou o Instagram. Quem lembra do Snapchat hoje em dia? Google tem concorrente? Existe um concorrente no Google? Quando eu comecei a ter acesso ao computador, coisa e tal, eu lembro que existia o Google Vídeos e o YouTube.
YouTube era uma outra rede. O que aconteceu? O Google foi lá, comprou, anexou e virou um só agora. Né? O Facebook começou com o negócio aí, era o WhatsApp, o Instagram, Facebook, daqui a pouco o Facebook já veio comprando o Instagram, daqui a pouco já veio comprando o WhatsApp. É tudo assim, virou 2, 3 players, 4 players no máximo, agora tem o TikTok chinês. Tudo indo pra concentração. Snapchat. Lembra disso? Não, o Snapchat não tinha, o Instagram não tinha os stories, sabe os stories do Instagram? Não tinha esses stories. Quem começou com isso foi uma rede social chamada Snapchat, existe até hoje, acho. Teve influenciadores que eram famosos, Tainara Orgê ficou famosa nessa... Tainara Orgê é famosa até hoje, né? Uma das primeiras influenciadoras, era a mais bombada na época desse Snapchat e tal, que era vídeo na verticais, igual os stories, dura 24 horas, os caras faziam lá uma rede, contando o dia a dia e tal. Era isso, não tinha no Instagram, que era do Zuckerberg, que já tinha sido comprado, né? É bom lembrar, né, que o Instagram também não nasceu na Meta. Nasceu, o Facebook nasceu por fora, aí veio, o Instagram nasceu também, daqui a pouco o Facebook foi e comprou. Qual seria o interesse de um grande capitalista, de um grande empreendedor, dono de uma multinacional, em ter mão de obra desqualificada? Não faz sentido nenhum. Não tem a ver com a questão do nível da formação de mão de obra. É muito importante entender esse ponto. Vou lembrar o exemplo de Portugal, no movimento que teve da juventude portuguesa, que estava lutando por emprego, usou como um dos seus hinos uma música da banda Deolinda que falava: eu não sabia que para ser escravo era preciso estudar, porque era uma juventude universitária que estava realmente sem emprego qualificado ou desempregada, porque Portugal se transformou, abre aspas, no telemarketing da Europa. E esse projeto também para o Brasil, ele é muito significativo, porque você está falando da formação, mas enquanto você está falando que você quer que o pessoal se forme para conseguir emprego de qualidade... Na cabeça da Glenda parece que a pessoa formada está pendurada num prego, né, assim, num prego, né, na parede, pendurou o prego, então, mano, não tem nada embaixo, né, velho? O cara tá simplesmente pendurado lá, eu sou formado, tá... Não é assim, Glenda, não é assim que funciona o mundo, né? Pô, que doideira, velho. Subir na vida e tudo mais, sistema, que eu né, acho legal se fosse assim, mas o problema é que não é assim. E aí é a realidade, não tem a ver com a vontade, com a bondade, com o espírito, nada disso, tem a ver com a vida real. E nós estamos falando de um Brasil que ele está inserido numa divisão internacional do trabalho com um papel extremamente submisso. O Brasil está virando o celeiro do mundo. O agronegócio, que é um setor que, né, emprega menos e emprega quem? Emprega mão de obra extremamente desqualificada e paga os piores salários, inclusive com boa parte dessa mão de obra informal. E é uma cadeia curta, que não consegue socializar para conseguir fazer outras coisas, para desenvolver. É uma cadeia curtíssima, desde que pega uma semente ou um adubo, coisa do tipo, até o ponto que vai vender na ponta, é uma cadeia de produção muito curta, né? Isso é problemático para os países. É outra coisa também, grandes áreas territoriais para poder produzir. E outra coisa, você está produzindo esses excedentes para comprar outros tipos de coisas manufaturadas, que custa extremamente mais que aquilo. Então, se cada vez você quer consumir mais esse tipo de tecnologia sofisticada, mais território seu você precisa produzir para trocar uma coisa pelo outro. É o que eu falo de trocar boi por iPhone, né? Enquanto uma fábrica da Apple está cuspindo 1 milhão de iPhones por dia, nós está demorando 6 meses para cuspir 1 milhão de boi. Entendeu? Numa área absurda, né? E aí, isso é uma verdade, né, gente? Podemos falar de outra coisa para não falar só do agronegócio. Vou usar um exemplo individual para a gente ilustrar. Anedótico. Esses dias veio um trabalhador, entregador da Amazon, entregar uma mercadoria no meu prédio lá. E eu estava passando na hora e o cara quase desmaiou no portão. Aí eu fui falar com ele, perguntei se você comeu e tal, não sei o quê. Ele estava entregando a mercadoria da Amazon. E ele me respondeu, não, é que eu estou voltando hoje, depois de 11 dias que eu fiquei sem trabalhar, porque me roubaram, me bateram, e aí eu fiquei sem trabalhar esses 11 dias, me mostrou os machucados, eu voltei para casa para pegar coisa para ele comer e tal. Desses 11 dias que ele ficou sem trabalhar, sem receber nada, porque não tem nenhum tipo de segurança, né? Afinal de contas, ele é um empreendedor, trabalha por conta própria. E ele me disse que ele ganhava R$3 por entrega. Eu voltei para casa e fui pesquisar só sobre como é que estava o lucro líquido da Amazon, que nós sabemos que é uma das maiores empresas do mundo, né? E só no último período foram 180, no último trimestre, se não me engano, 180 bilhões que teve de lucro líquido, uma das maiores empresas do mundo. Então,
olha o mundo real. O mundo real essas empresas aí, são as 7, qual é o nome das 7? Big Techs. Das Big Techs são as 7 maiores do mundo, né? Que estão dominando todo um negócio aí e estão impondo uma relação de trabalho extremamente cruel à classe trabalhadora. É semi-escravidão mesmo. Então, isso daí é uma padronização por baixo. Tem que formar padronizado com plataforma, porque é para isso, para ter essa rotatividade, para poder trabalhar em qualquer coisa. Nós estamos falando desse mundo.